Corinthians campeão do Campeonato Paulista. Jogo de volta terminou em 0-0. O Corinthians segurou esse empate e se sagrou campeão. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. O Corinthians soube lidar muito bem com o jogo, né? Já tinha essa vantagem. É uma vitória dificílima contra o Palmeiras no Allianz Parque. E eu acho que dá para dizer que os dois nomes principais desse título corintiano são o Yuri Alberto, por ter feito o gol do título, né? Ficou 1-0 no agregado, esse gol marcado pelo Yuri lá no Allianz. E o Hugo Souza, esse pênalti defendido dele já na reta final do Rafael Veiga, fundamental para garantir esse título do Corinthians. Se não fosse o Hugo Souza, que é um baita pegador de pênalti por sinal, esse ano mesmo, no Paulistão, já tinha defendido um pênalti contra o Palmeiras no Allianz Parque. Agora defende de novo, dessa vez em um jogo ainda mais decisivo. E agora na Neoquímica Arena. Tá bom? Aqui não tem nenhum gol para eu destacar, mas dá para destacar as expulsões. Primeiro do Félix Torres, já tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo. No segundo ele faz o pênalti, já deveria ter levado o segundo amarelo ali e ser expulso. Isso não aconteceu. E minutos depois dá uma entrada desnecessária no Vitor Roque e foi bem expulso. Uma expulsão que não precisava. Esse segundo cartão amarelo bem forçado por ele. A questão é que o Corinthians soube administrar muito bem, né? Depois da expulsão do Félix Torres, praticamente não teve mais jogo e o Palmeiras não conseguiu criar nada. Tanto é que depois da expulsão do Félix, a grande chance foi do Corinthians, né? No Yuri Alberto, cara a cara, depois de um grande passe do Memphis, que terminou em uma grande defesa do Everton. E aí depois o José Martins e o Marcelo Lomba já numa confusão na reta final do jogo, quando o Memphis sobe em cima da bola, gasta um tempinho ali para fazer o jogo passar e aí deu essa confusão, acabou que não interferiu em nada no resultado final também, né? Vamos para os destaques do jogo, começando pelo mandante, o Corinthians. No gol, para mim, já um dos grandes destaques do confronto, no geral, o Hugo, saiu sem ser vazado. Eu acho que dá para dizer que o grande nome desse título, o grande nome dessa final, foi o Hugo. O Yuri fez o gol do título, mas o Corinthians conseguiu sair sem ser vazado nos dois jogos, né? O Hugo não tomou um único gol e nessa reta final do jogo pegou o pênalti. Então os dois nomes do título corintiano é o Yuri Alberto e o Hugo Souza. Mas, para mim, o grande nome de fato é o Hugo, por esse fator de não ter tomado um único gol nos dois confrontos. Contra um ataque que é muito bom. Vitor Roque, Estevão, ainda tem o Facundo Torres, o Rafael Veiga chegando de trás. Cara, é um timaço esse time do Palmeiras, se reforçou muito bem. Mas é um time ainda se adaptando, né? São muitas mudanças nesse time do Palmeiras, desse meio pra frente, principalmente. Já o Corinthians é praticamente o mesmo time do ano passado, só mudou o Andileri. Então é um time muito mais entrosado, querendo ou não, e isso pesou nesse momento decisivo. Na linha de defesa, os laterais, o Mateuzinho e o Andileri, o Corinthians encontrou dois baita laterais. Tanto o Mateuzinho quanto o Andileri defendem bem e atacam bem também. Então o Corinthians tem dois laterais completos dos dois lados. Recentemente eu comentei, o Mateuzinho se manter esse nível que ele está jogando e o Corinthians brigar por coisas grandes, tem que ser convocado, tá bom? Hoje os três laterais direitos que tem que ficar de olho para a seleção é o Wesley, não foi bem contra a Argentina, mas é um jogador ainda muito promissor e vive grande fase no Flamengo. O Wanderson, não à toa o Barcelona já está de olho nele. E é um cara que já vive um bom momento na Europa há algum bom tempo. E o Mateuzinho, tá bom? São os três laterais que tem que ficar de olho para a seleção brasileira. E no lado esquerdo, o Corinthians tem dois grandes laterais esquerdos, o Andileri e o Matheus Bidu. O Andileri mais experiente, mas o Bidu também é muito bom. O Bidu, inclusive, tinha que ser mais valorizado. Pelo menos essa é a minha impressão, porque sempre entregou o que se esperava dele na lateral esquerda. Então, de fato, dois grandes laterais titulares e ainda o Bidu muito bem quando exigido, quando joga por esse lado esquerdo. A dupla de zaga com o Félix e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique vive talvez o melhor momento dele com a camisa do Corinthians, pegou a vaga de titular, né? Conseguiu bancar o André Ramalho, o Kaká. É um cara que se impõe muito na bola aérea. E tecnicamente, que sempre foi a grande questão a ser melhorada por ele vem melhorando, muito porque ele não inventa. Ele pega a bola e já solta no lateral, ele faz o simples
Até pela estatura dele, é difícil a gente esperar muita mobilidade, muita habilidade de um zagueiro assim. Então ele vem sendo inteligente nessa saída, sendo muito rápido. E aí não dá nem tempo da marcação aproveitar essa falta de mobilidade dele, muito por conta da altura. Já o Félix no geral fez um bom jogo, mas nessa, cara, tomada de decisões ruins. Eu diria que ele foi o pior jogador do Corinthians no jogo, se dá pra dizer que alguém foi mal, porque ele toma amarelo no primeiro tempo, no segundo tempo é ele que faz o pênalti no Vitor Roque, já tinha que ser expulso, não foi. Minuto depois dá outra entrada e leva o segundo amarelo. Então, fez boa parte do jogo ele foi bem, mas nesses momentos decisivos ele foi mal. Quase que desandou esse título corintiano muito por esse pênalti e essa expulsão do Félix Torres. A questão é que o Hugo salvou na disputa por pênalti e esse time do Corinthians é muito experiente. Então não teve mais jogo depois da expulsão do Félix. Então acho que o Félix por pouco não virou o vilão dessa final pro lado corintiano. Mas é bom zagueiro. No meio de campo, com Carrijo, Ranielli, José Martinez e Garro. O Garro ainda é longe do 100% fisicamente, mas mesmo assim, a grande chance no primeiro tempo foi dele, com uma finalização na trave. Nesse meio de campo, as duas equipes optaram por ir com muitos volantes de marcação. O Corinthians foi com Ranielli e José Martinez juntos, e aí eu acho que é um acerto. E daqui a pouco eu chego no Palmeiras, mas eu acho desnecessário ir com Emiliano Martinez e Aníbal Moreno. Dois caras que fazem uma função inicial. Os dois são primeiro volantes, assim como é o Martinez e o Ranielli. Quando o Ranielli joga, o Martinez é um jogador um pouquinho mais avançado, com um pouquinho mais de liberdade. E o Carrijo, como sempre, também muito móvel. O Martinez mais por esse lado esquerdo, o Carrijo mais por esse lado direito. Vou destacar o Carrijo, que hoje eu acho que ele já está sendo muito bem valorizado pelo que ele merece. Mas demorou um pouquinho para ele ser valorizado, porque sempre tecnicamente entregou. É um cara que é muito bom jogador. Hoje talvez seja o grande jogador peruano da atualidade, tá bom? Porque vive um momento bom, é um cara que defende bem, constrói bem, é habilidoso, é rápido, é esforçado, é um cara completo para esse meio de campo. Pode fazer uma função pela direita, uma mais pela esquerda, joga de segundo volante, joga de meia, se precisar dá para colocar até ele como ponta. Já fez isso no Al Hilal, por exemplo. Então é um cara que é muito versátil e é um baita jogador, o Carrijo. O Martinez também, uma garra absurda, numa entrega absurda. Não é nenhum gênio tecnicamente, nem ele nem o Ranieri, mas os dois defensivamente entregam muito. Tanto é que o Palmeiras não criou quase nada. A chance que teve foi no carrinho do Félix, quando apareceu essa brecha defensiva e ele fez o pênalti no Vitor Roque. E os dois atacantes, o Yuri e o Depay. O Yuri, dessa vez não fez gol, teve talvez a grande chance do jogo, junto com. Teve três grandes chances, vai. O chute do Garro, que já era muito difícil, e ali sim era muito mais mérito do Garro, da bola ter ido na trave. O Veiga, que perdeu um pênalti. E o Yuri, que quase que no último lance, cara a cara, finalizou. Acho que foi um corte do Emiliano Martinez, se eu não me engano. Ou defesa do Everton, não lembro. Mas foi uma das grandes chances do jogo. Essas foram as três grandes oportunidades. Do Garro, muito por ser um baita chute. Do Veiga, um desperdício de pênalti. E do Yuri, um desperdício de chance cara a cara. E o Depay, tecnicamente, jogou um absurdo. Ele deu um elástico de chapéu no início do jogo, ia dando uma caneta no Mikael, que saiu, na reta final subiu em cima da bola. É um cara que é muito habilidoso. Uma diferença dele do Corinthians para a Holanda é que no Corinthians ele é um segundo atacante com muita mobilidade. O Yuri é o cara mais à frente. Na Holanda é o contrário. Ele é o cara mais à frente e aí o Gakpo que flutua mais. Então, pelo Corinthians, ele tem muita liberdade para mostrar toda essa qualidade que ele tem. Em gols, não são números impactantes do Depay, mas em quesito assistências e o desempenho dentro de campo mesmo, é nítido que ele é um cara acima da média, tá bom? Mas eu acho que em quesito gols dá para ele melhorar um pouquinho isso. Acho que não tem tantos na proporção que se esperava, muito porque o Yuri vive de fato o melhor momento da carreira dele, desde o final do ano passado. Entrou o André Ramalho para essa reta final, tem um zagueiro a mais. O Romero, lá na frente, o Romero contra o Palmeiras vira um monstro. O Charles no meio de campo, o Rian também no meio de campo. Dois volantes, um zagueiro e um atacante raçudo. No lado do Palmeiras, o Everton. O gol no jogo de ida era um lance que ele poderia ter defendido. Por ser goleiro de seleção, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Acho que pouco se fala disso. Esse ciclo vencedor do Palmeiras depois daquela Copa do Brasil, acho que de 2015 ou 16,
O Everton sempre foi esse goleiro, campeão do Palmeiras depois da saída do Fernando Praz. Então, de fato, é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, o Everton. Eu diria que é o segundo maior goleiro da história do Palmeiras, só atrás do Marcos. A linha de defesa com Piquerez, Mikael, Murilo, não necessariamente com três zagueiros assim, porque o Mike também recuava para essa linha de quatro defensores em vários momentos. É um time bem móvel, né? Porque pode ter essa linha de três defensores, assim como o Facundo pode esticar um pouquinho mais, o Piquerez ir para lateral, o Mike descer, os volantes entrarem no meio da zaga. Então é um time muito móvel, dá para mexer muita coisa sem necessariamente fazer substituições. Enfim, nessa linha de defesa, o Piquerez, eu achei que ofensivamente participou pouco, muito porque o Facundo Torres já é canhoto, então não tem necessidade de ter a ultrapassagem do lateral. Acaba que um jogador sendo canhoto fazendo essa ponta esquerda do Palmeiras, tira um pouquinho da principal característica do Piquerez, na minha visão, que é essa boa chegada à frente. Essa boa finalização de fora, bons cruzamentos. Eu acho que o Facundo é bom jogador, ainda não rendeu tudo que pode no Palmeiras, tem que insistir com ele mesmo. Mas eu acho que é ruim pro Piquerez, porque pega todo esse espaço que o Piquerez poderia aproveitar. Eu acho que quando o Estevão sair, é lógico, vai ser horrível isso. Mas o ponto positivo vai ser que vai dar para passar o Facundo para a ponta direita, e aí talvez o Paulinho já 100% fisicamente pegando essa ponta esquerda, fechando muito pro meio, porque é um cara que muitas vezes fez até um segundo atacante, uma referência no Galo. Mas fazendo isso, o Piquerez vai ter esse espaço, esse corredor, que é a principal característica dele. Então vai ser horrível para o Palmeiras perder o Estevão, que é o grande nome desse time. Mas o ponto positivo vai ser que vai potencializar esse lado esquerdo, principalmente por conta do Piquerez tendo mais liberdade. O meio de campo, Ronibo Moreno, Emiliano Martinez e Veiga. A ideia é interessante, você coloca dois volantes de muita pegada e aí você consegue deixar Facundo, Veiga, Vitor Roque e Estevão juntos. Mas acaba que tinha que arriscar um pouquinho mais. E aí ia ou com o Emiliano ou com o Aníbal. Na minha visão, pelo menos. Não tinha necessidade de ir com os dois. E com os dois você perde um pouquinho dessa construção. O que faltou, por exemplo, para o Brasil contra a Argentina, que era um segundo volante que distribui o jogo e aparece para o jogo, faltou para o Palmeiras, né? Então, esse cara que... O motorzinho do time, que por exemplo no Corinthians é o Carrijo, no Palmeiras é o Richard Rios. E o Rios não começou, né? Tava na seleção colombiana. E fez falta um segundo volante que distribui o jogo, faz o time ter o controle do jogo, tá bom? Enfim. O Veiga, cara, o Veiga desperdiçou a grande chance do jogo pro Palmeiras, que foi a cobrança de pênalti. Não apareceu nesse momento decisivo. Mais à frente o Vitor Roque tem um potencial físico absurdo, é um cara que é muito novo, é um cara que finaliza bem. A questão é que ainda erra muita tomada de decisão, né? Mas com o tempo provavelmente ele vai melhorando nisso, de fato um grande atacante. Que, na minha visão, questão de tempo para ele engrenar nesse time do Palmeiras. O Estevão eu achei que ficou abaixo, pelo que se espera dele, não participou tanto, tá bom? Entraram o Felipe Anderson, não conseguiu criar muito, o Rios no meio de campo, o Naves na zaga e o Thales e o Flaco Lopes como essas referências lá na frente. Já para um desespero final, tendo um bando de centroavante, né? Vitor Roque, Thales e Flaco Lopes juntos lá na frente. Por sinal, o Thales é uma das grandes revelações do Campeonato Paulista, na minha visão. Surgiu muito bem pelo Palmeiras, fez alguns gols. Eu achei que esse foi um dos pontos positivos desse Paulistão pro lado palmeirense. Indo para as estatísticas agora, 5 chutes do Corinthians, sendo uma gol, que foi quase que no último lance, o chute do Yuri, e a outra grande chance, o chute do Garro na trave. Então, assim, só 5 finalizações, mas teve duas chances muito claras. O Palmeiras teve 10 finalizações, sendo duas a gol, uma delas foi a de pênalti. Então, é um Palmeiras que finalizou muito, mas com uma pontuaria ruim. A pontuaria das duas equipes bem ruim, né? A gente teve 15 finalizações no jogo, só 3 a gol, isso que uma delas foi de pênalti, que aí a chance de acertar no gol é muito maior, né? Então, é basicamente o que? 20% das finalizações iam a gol, isso que uma delas foi de pênalti. Então, uma pontaria ruim dos jogadores. Posse de bola, o Palmeiras teve mais, naturalmente, era a equipe que tinha que correr atrás do placar. Uma coisa interessante é isso: as duas equipes beiraram. O Corinthians beirou 300 e o Palmeiras beirou 400 passes. Muito porque a bola rolou pouco, né? No total, 700 passes. Por exemplo, eu fiz a análise de Espanha e Holanda um tempinho atrás aqui no canal. A, se eu não, me, não lembro se foi esse jogo. Real Madrid e Atlético de Madrid. O jogo de ida.
Só o Real Madrid tinha dado 700 passes, né? Então só o Real Madrid deu mais passes que o jogo inteiro aqui de Corinthians e Palmeiras. Enfim, muito porque a bola não rolou muito, naturalmente contextos diferentes, né? Aqui no final de Campeonato Paulista, uma rivalidade muito grande. Lá também, mas aqui no cenário sul-americano é sempre um jogo muito mais pegado. É uma característica nossa. Enfim, faltas: 19 do Corinthians tendo 5 amarelos, 12 do Palmeiras tendo 4 amarelos, 2 vermelhos do Corinthians, 1 do Palmeiras. É clássico, normal. Escanteios: 3 do Corinthians, 10 do Palmeiras. Estatísticas que já eram esperadas, né? O Palmeiras precisando do placar, é quem vai chutar mais, é quem vai ter mais chute a gol, é quem vai ter mais posse de bola, é quem vai ter mais escanteios. Só que não foi efetivo, então não adiantou de nada isso daí. Ficou nesse 0 a 0 e o Corinthians é campeão paulista. Vamos aí para a reta final do vídeo agora. Bom, então o Corinthians é campeão paulista, um jogo que, muito por conta das experiências dos seus jogadores, o entrosamento que a equipe já tem, do ano passado para cá não mudou praticamente nada, só o Andilleri pegando a vaga do Bidu, ponto. O resto do time é o mesmo. Então é um time já entrosado, o Ranieri ganhou muita moral nesse meio de campo, né? O Bidon saiu do time. E de fato é um Corinthians que encaixou, são jogadores experientes e bons, né? Um ataque com Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto é realmente absurdo. Um dos melhores ataques do futebol brasileiro. E enfrentou um Palmeiras que é muito forte, mas é um Palmeiras ainda em montagem. Diferente das últimas temporadas, principalmente, onde o Palmeiras não se reforçou tanto. Mantinha a base da equipe, era um ou outro reforço pontual, um ou outro jogador da base que aparecia, né? O Endrick, nesse momento já recente o Estevão. E dessa vez se reforçou muito. Então, por exemplo, o Vitor Roque no ataque, o Emiliano Martinez no meio, o Facundo nessa ala esquerda, o Mikael na zaga. Pelo menos um terço desse time do Palmeiras é diferente em relação ao ano passado. Já o Corinthians mudou um único jogador. Então é natural o Corinthians ser uma equipe mais pronta do que o Palmeiras. Uma coisa que eu queria destacar é que parece que no início do jogo teve uma entrevista, eu não sei direito o contexto, mas que a Leila, né, a presidente do Palmeiras, falou que já virou comum o Palmeiras perder pro Corinthians, alguma coisa assim. Como é que o presidente do próprio time fala isso? Enfim, algo que não é nem verdade, né? Porque sempre foi muito disputado esse Palmeiras e Corinthians. Do ano passado pra cá, desde a chegada do Ramon Dias, é um Corinthians que consegue dar muita dificuldade. Mas antes do Ramon Dias, nos últimos 3, 4 anos, era sempre o Palmeiras muito favorito em todos os jogos. Quando o Corinthians não era goleado, era surpresa, inclusive. Quando tinha o Mancini, quando só tinha o Roger Guedes jogando sozinho no Corinthians. Enfim, teve muito tempo de clássicos muito difíceis para o Corinthians contra o Palmeiras, mas isso mudou. O time encaixou, são bons jogadores, é um bom técnico, um time adaptado a jogos grandes. Tropeçou e foi eliminado na pré-Libertadores, já trouxe análise aqui no canal, muito porque sentiu a reta final do jogo em Guayaquil, tá bom? Mas de fato é um Corinthians que é um time muito forte e vem como forte candidato para a Copa do Brasil e para o Brasileirão. Para a Sul-Americana e para a Libertadores não, porque não vai jogar. Aliás, a Sul-Americana vai, também chega como favorito. Então é um time muito forte de fato e se sagrou campeão paulista. Isso não acontecia há algum bom tempo. E os grandes heróis são os dois caras que eu citei. O Yuri Alberto, fazendo o gol do título no jogo de ida. E para mim o grande nome desse título, desse campeonato paulista, é o Hugo Souza. No momento decisivo ele pega um pênalti de um dos melhores batedores de pênalti do Brasil, que é o Rafael Veiga. Então, para mim, o nome do título é o Hugo Souza. E o Corinthians é campeão paulista. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!